Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai resolver 2 exercícios de estequiometria envolvendo o cálculo de excesso de reagente. Então, vamos lá? Então, vamos lá. São 30 gramas de carbono grafite que foram colocados para reagir com 64 gramas de gás oxigênio. Qual a massa de gás carbônico formada e qual o reagente em excesso? Então, a reação é o carbono grafite que reage com oxigênio e produz CO2, tá? Fazendo o balanceamento, a gente descobre que a proporção em mol de reagentes e produtos é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Porque, ó, nós temos 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Então, 1 mol de CO2, 1 mol de oxigênio. Temos um carbono aqui. Então, 1 mol de carbono, tá? Qual é a proporção em massa que reage? Então, ele deu a massa atômica aqui do carbono e a do oxigênio. Então, 1 mol de carbono grafite são 12 gramas. 1 mol de oxigênio é só fazer 16 vezes 2. Então, são 32 gramas. Que vai produzir 1 mol de CO2. Você vai somar aqui carbono 12 mais 2 vezes 16, então vai dar 44 gramas, tá? Qual é a massa de reagente que nós temos aqui disponível para reagir? Ó, 30 de grafite, 64 de oxigênio. Então, aqui, ó, 30 e aqui 64, tá? Agora, vamos ver qual é a massa que reage de verdade. Então, ó, observa aqui, ó, olha a massa do oxigênio. Ó. A massa do oxigênio foi dobrada, de 32 para 64. Então, se a massa de carbono fosse dobrada, seriam 24 gramas e não 30. Então, tem mais carbono do que a gente realmente precisa. Então, qual é a massa que reage de verdade? 24 gramas de carbono grafite com 64 gramas de gás oxigênio. Então, qual é o excesso? O excesso são os 30 gramas de carbono grafite que você tem, menos o que você vai gastar, que são os 24 gramas, ou seja, 6 gramas de carbono grafite, tá? Agora, qual é a massa de gás carbônico que se forma? Horas. Se nós dobramos a massa de reagentes e produtos, a massa dos reagentes, a massa do produto tem que ser dobrada também. Então, aqui serão 88 gramas. Ah, mas eu não consigo enxergar desse jeito. Tudo bem. Então, você pode pegar a massa que reage aí, a que reage realmente de um dos reagentes e fazer uma proporção. Por exemplo, ó, são 32 gramas de oxigênio para 44 gramas de CO2. 64 gramas de oxigênio, X de CO2. Então, você vai multiplicar em cruz. Então, você vai ter aí os 88 gramas de CO2, que é a massa que será formada, certo? Então, vamos lá. São 20 gramas de hidróxido de sódio que foram colocados para reagir com 30 de ácido sulfúrico. O exercício quer saber qual é a massa de sal formado e qual reagente em excesso. Eu já deixei calculado aqui as massas molares do hidróxido de sódio, do ácido sulfúrico e do sulfato de sódio. É uma reação de ácido e base que vai formar sal e água, né? A reação está balanceada e o balanceamento é importante para a gente descobrir qual é a proporção em mol que os reagentes serão consumidos e que os produtos serão formados. Então, daqui eu tenho, ó, 2 mols de NaOH, 1 mol de ácido sulfúrico, vai produzir 1 mol de sal e 2 mols de água, tá? Essa proporção em mol é importante porque a gente já consegue descobrir qual é a proporção em massa que eles vão reagir, tá? Então, cada 40 gramas de NaOH corresponde a 1 mol. Como nós temos aqui 2 mols, então 80 gramas são necessários para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico, a gente viu aqui que são 98 gramas, tá? E serão formados 1 mol do sal, 142 gramas, ó. Então, aqui 142 gramas, tá? Bom, qual é a massa disponível para reagir? São 20 gramas de hidróxido de sódio e 30 gramas de ácido sulfúrico, ó. 30 gramas. Então, a gente percebe
que a massa de hidróxido de sódio foi dividida por 4, tá? Para dar 20 gramas. Se você divide 98 por 4, vai dar 24,5 gramas. Você tem mais, então você já sabe que quem está em excesso é o ácido sulfúrico. Excesso em quanto? Como é que você faz a conta? É a massa que você tem menos o que você vai gastar, tá? Então, aqui, 5,5 gramas de excesso. E como que a gente vai descobrir a massa de sal formada? Bom, então, como você sabe que reage 80 gramas de NaOH para formar 142, então 20 vai formar X. Então, você vai fazer essa conta, né? 80 está para 142, assim como 20 está para a massa do sal. Você vai multiplicar em cruz, então, a massa do sal, você vai fazer 20 vezes 142 dividido por 80, que vai dar 35,5 gramas de sal formado. Então, nós temos aqui o excesso e aqui a massa do sulfato de sódio formado. Espero que a aula tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa algum comentário caso tenha restado alguma dúvida. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!